Fala galera do YouTube, tudo bem? Para você que está entrando aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jonatas Verli. Esse aqui é meu canal onde eu posto meus vídeos tutoriais de costura, vídeos de modelagem. Esse aqui é o segundo vídeo, o Veda 2. No Veda número 1, eu expliquei como fazer a modelagem desse vestido que vamos confeccionar nesse vídeo. Então, eu vou deixar o link aparecendo nos cards e vou deixar também tudo na descrição do vídeo em relação à modelagem. Se você ainda não assistiu, o link vai estar aparecendo aí, você entra lá embaixo e você assiste o vídeo da modelagem. Nessa videoaula nós vamos confeccionar o vestido, vamos cortar e costurar o vestido. O tecido que eu vou estar utilizando vai ser um tricoline na cor amarela. Ele tem essa estampa em barquinhos na cor preta. Então aqui tem 1,20 m, vai sobrar bastante tecido. E tricoline na cor preta. É interessante colocar o preto nas laterais no recorte para dar uma diferenciada, o recorte ficar com uma cor diferente. Então, você vai utilizar o tecido, você pode utilizar qualquer tecido que você quiser, desde que ele tenha estrutura, que seja um tecido mais durinho. Não aconselho muito fazer em tecidos finos, tecidos bem molinhos. Eu posiciono o molde no tecido e vou retirando parte na frente, na dobra do tecido, onde eu vou querer, que no caso a parte do centro do vestido, que ele tem esse detalhe em amarelo, estampado, a parte estampada fique no centro do vestido e os recortes vai ser na cor preta. Então eu vou cortando todo o molde, deixando a margem de costura. Eu vou cortando também a parte dos recortes e vou deixando também parte de costura. É muito importante deixar costura, porque depois a gente vai precisar dessa margem para a gente estar fazendo a união dos recortes, na parte amarela e na parte preta. E eu vou cortando todo o molde com bastante cuidado, retirando todo o excesso de tecido, deixando 1 centímetro de costura em volta de todo o recorte e deixando também uma margem para estar fazendo a bainha do vestido. Depois que eu terminei de fazer todo o corte, eu vou unir os recortes da frente e também os recortes da parte de trás. Eu vou posicionar dessa forma, lado certo com lado certo, e vou alfinetar toda essa parte do recorte. E também uma coisa que eu costumo fazer, no início do recorte, na parte mais curva, eu costumo alinhavar. Por quê? Porque essa parte ela é um pouco chatinha de costurar, essa parte ela é curva e ela fica forçando, é um pouquinho chatinha. Então eu preferi alinhavar essa parte e na parte que é mais simples eu só prendi com alfinetes, dessa forma. Inicio sempre a costura com retrocesso. O retrocesso é costurar para frente e para trás. Eu vou retirando os alfinetes, vou prendendo toda essa parte na margem de costura que eu deixei. Se você deixar uma margem de costura um pouco maior, você vai costurando na margem que você costurou, mas eu não aconselho deixar a margem de costura muito grande na parte do recorte, porque atrapalha um pouco. Então, deixe no máximo 1 centímetro. E eu vou fazendo toda a costura com bastante cuidado. Essa parte onde é mais curva tem que ir com bastante cuidado. Finalizado com retrocesso, a parte do vestido ela vai ficar dessa forma, a parte interna e a parte externa. O diferencial desse vestido vai ser o acabamento, a gente não vai utilizar overlock. Na parte das costas, da mesma forma, eu vou fazer a união dos recortes assim como eu fiz na parte da frente. Vou alfinetar e vou alinhavar toda essa parte que eu precisar e vou preenchendo toda essa parte. Vou costurando toda a parte, unindo o recorte na parte do amarela do vestido, na parte do centro do vestido. Finalizado, a parte das costas também vai ficar dessa forma. O meio não precisa de costura porque vai ter um zíper. O acabamento desse vestido vai ser todo em viés praticamente. Viés e costura francesa. Eu vou pegar esse viésinho já pronto, mas em breve eu vou estar trazendo para vocês um passo a passo. Vai ser um Veda também, explicando como fazer o viés. Deixar o viés dessa forma, fácil de aplicar. Então, eu vou prender toda essa parte aqui, ó, vou posicionar o viés. Para mim não tem necessidade de utilizar overlock, porque eu sei que muitas pessoas que acompanham o canal não têm a máquina overlock. Então, eu vou trazer esse tipo de costura. Por mais que seja um pouquinho mais trabalhosa, mas vale muito a pena também. O acabamento fica bem limpinho com viés. Eu gosto muito. Eu coloco o viés dessa forma, ó, assim. No final o viés ele vai ficar bem assim, ó, presinho, com bastante cuidado, desse jeito. Então, primeiramente eu vou prender no viés. Esse viés que a gente compra no rolinho, ele já vem com uma marcação, ele já vem com um vincozinho. E a gente posiciona ali e vai preenchendo toda essa costura. Eu poderia também já fechar o recorte com viés. Fechar o recorte e a parte do centro do vestido com viés. Mas eu decidi fazer dessa forma, porque eu achei que ficaria mais assentado na hora que eu fosse pespontar. Então, eu preferi fazer assim, eu vou pregar o viés como se fosse uma costura Hong Kong, praticamente assim, se for dizer. Mas eu vou prendendo com bastante cuidado na parte curva e vou prendendo o viés seguindo todo aquele caminho que o viés tem.
Finalizada a costura, agora eu vou tombar toda essa parte para dentro e vou prender com a costura. Assim o acabamento já vai ficar todo feito, vai ficar um acabamento bem limpinho. Eu particularmente é um acabamento de viés, é um acabamento que eu gosto muito, eu costumo muito fazer. Teve o vestidinho infantil que eu fiz também, eu fiz ele todo em acabamento em viés e o acabamento fica bem limpinho, por mais que você não tenha um overlock, tenha só uma máquina reta, você consegue dar um acabamento limpinho para a peça. O resultado fica dessa forma, ó, a costura, aquela parte do tecido fica toda escondida, por dentro e por fora fica um acabamento bem limpinho mesmo. Agora o próximo passo é, eu vou tombar para o lado preto, ó, essa parte do viés, e por fora eu vou prender com um pesponto. O pesponto que eu vou fazer, eu vou utilizar esse calcador de meia polegada, é um calcador muito bom para fazer esse tipo de procedimento. Ele tem um guia também que facilita muito para o pesponto ficar bem igualzinho de toda a parte, de cima até a parte de baixo. Eu vou fazendo todo esse procedimento pespontando, tombando para o lado preto. No final, o vestido ele vai ficar dessa forma, todo pespontado do lado externo, e a parte interna do vestido, o acabamento vai ficar assim, ó, todo limpinho, bem certinho. E repita esse procedimento tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Tem que fazer o mesmo procedimento na parte das costas e da frente. Agora a parte dos ombros, eu não vou utilizar viés. Na parte dos ombros, quando eu cortei, eu deixei margem de costura, então eu vou fazer uma costura francesa. Aí no canal tem um vídeo específico sobre a costura francesa, mas mesmo assim eu decidi explicar. Quem não conhece a costura francesa, você costura do lado certo, depois você vira para o lado avesso, cobrindo toda essa costura, e vai ficar uma costura toda embutida. Eu estou utilizando a linha preta até para facilitar. O certo seria eu estar utilizando uma linha da cor do tecido, amarela. Mas eu falei, eu vou utilizar uma linha preta para facilitar. Aí a costura fica toda interna, dessa forma. Depois eu vou tombar toda essa costura interna para a parte das costas, virando para a parte das costas, e vou pespontar para o lado de fora. Vou abrindo com bastante cuidado e vou pespontando toda essa parte ali do vestido para que a costura fique bem assentadinha na parte dos ombros. Faço isso dos dois lados, tanto de um lado quanto do outro. Finalizado, o resultado vai ficar dessa forma, ó. A costura vai ficar bem assentadinha e vai ficar com esse pesponto no ombro, ó. A parte interna vai ficar dessa forma, ó, bem assentadinha, sem precisar de um overlock ou zigue-zague. Finalizado com os ombros unidos, o próximo passo é, vou fazer o acabamento na parte da cava e do decote. Primeiramente eu vou iniciar pela cava, ó. Eu vou pegar o viés e vou posicionar da mesma forma que eu preguei na parte interna do vestido. Eu vou pregando, seguindo aquele caminho que já tem no vinco do próprio viés e finalizo com retrocesso. Vou prendendo. Na parte de todo o decote do vestido, eu posicionei em cima da marcação já. Eu deixei margem de costura. Normalmente eu costumo pensar como que eu vou fazer o acabamento. Na parte do corte você já precisa pensar. Se for fazer uma costura francesa, se for fazer um acabamento em revel, tem que ver para poder deixar margem de costura. Eu deixei essa margem de costura, depois eu vou ter que refilar ela, porque eu vou fazer o acabamento todo em viés. E vou seguindo esse caminho em volta de todo o decote. Na parte da frente, parte das costas, vou seguindo com esse viés, até finalizar. Finalizado agora na parte da cava, eu vou tombar esse viés para o lado de dentro e vou firmar ele com o pesponto. Então assim eu já vou dando acabamento nessa parte da cava e vou prendendo também o viés internamente na parte da cava. O viés do decote eu vou deixar ele solto, a gente só vai finalizar ele, só vai fechar o viés depois que formos pregar o zíper. Depois que o zíper estiver pregado a gente vai fechar. Então já dou acabamento na parte das cavas somente e vou pespontando com bastante cuidado. Dessa forma, o acabamento da parte da cava já vai ficar bem feitinho, dessa forma. Interno vai ficar assim, depois que eu passar ele vai ficar bem assentadinho, vai ficar bem bonitinho. Agora é o momento de unir as laterais. Eu vou unir a parte da lateral da frente e das costas com uma costura francesa também. A mesma costura que eu utilizei no ombro, eu vou utilizar para poder fechar as laterais. Costuro do lado externo, depois costuro para o lado interno e rebato com pesponto. Se você tiver dúvida, eu vou deixar um link aí na descrição, tem um vídeo específico onde eu explico todo o processo. Pode utilizar também a costura inglesa, fica um acabamento bem legal. Ou costura rebatida, que algumas pessoas conhecem. Eu vou deixar aí também na descrição do vídeo.
Agora é o momento de fazer o acabamento na parte do centro das costas, onde vamos pregar o zíper. Primeiramente eu vou pregar um viés. A ideia principal do vídeo é mostrar que dá para fazer um acabamento de roupa sem ter um overlock ou utilizar o zigue-zague. Então, eu estou agora com um pezinho calcador de viés, porque ele é muito bom para poder pregar viés de forma reta. Então, depois que eu terminei de pregar todo o viés na parte do centro das costas, é o momento em que eu vou começar a pregar o zíper invisível. Se você tiver dúvida, no canal também tem um vídeo específico onde eu explico como utilizar esse calcador de pregar zíper invisível e também tem um vídeo explicando como utilizar o calcador de uso geral. Eu prendo o zíper primeiro de um lado, depois eu vou prendendo do outro. Com bastante cuidado eu alfineto com aqueles alfinetes sem cabeça, aquele alfinetinho bem pequenininho. Depois, com outro calcador de pregar zíper comum, eu vou seguindo na mesma linha onde finalizou a parte do zíper e vou fechando toda a parte do vestido, toda a parte até chegar na barra do vestido. Com bastante cuidado eu vou fazendo esse procedimento e finalizo ele com um retrocesso. Agora é o momento de dar o acabamento na parte do zíper e também naquele viés que ficou solto na gola. Então, como que eu vou fazer esse procedimento? O decote das costas ele já está com o viés pregado, porém eu não fechei assim como na cava. Então, eu vou pegar o viés, eu vou virar dessa forma, vou dobrar ele, já para poder fazer o acabamento, e depois eu viro novamente a parte do zíper. Assim, eu escondo aquela pontinha do zíper e já faço também a parte do acabamento do decote das costas. Então, com bastante cuidado, eu vou pegar desse jeito aqui e vou levar na máquina de costura. E vou prendendo essa parte do viés, já prendendo também a parte do zíper. Sempre quando eu for ajeitar, eu abaixo a agulha. Isso facilita bastante para o pesponto não ficar torto, para a parte externa não ficar torta. Então, abaixei a agulha, ajeitei e vou prosseguindo com a costura. É muito importante fazer esse procedimento para o pesponto não ficar feio. Então, vou indo prendendo toda a parte do viés e no finalzinho eu vou com bastante cuidado para mim não costurar em cima do zíper. Eu vou rodando a mão mesmo. Assim que eu vi que chegou bem no finalzinho, eu prendo ele com retrocesso e eu gosto de dar mais ou menos umas 2 vezes para poder o zíper ficar bem firme no local. Novamente eu dou um outro retrocesso para o zíper ficar bem firme. Assim, o acabamento da parte do zíper, ele já está assim na parte externa bem finalizadinho, bem certinho e não tem nenhuma pontinha mostrando. A parte interna do zíper, ela vai ficar um pouco solta, ó, dessa forma. Essa parte você pode depois com a costura prender para ele já ficar firme, ó, nessa parte aqui. E não vai ficar nenhuma costura aparente, porque o zíper é preto e o viés também é preto. Então, a parte já vai ficar toda escondida e a parte externa, ó, vai ficar dessa forma. A parte do zíper vai ficar toda dessa forma. Tem que ir olhando o zíper com bastante cuidado. O zíper não pode ficar duro de abrir, tem que ser um zíper macio para poder abrir. E a parte do zíper ela está praticamente finalizada. A parte de baixo do zíper ela vai ficar dessa forma com o viés. Fica um acabamento bem limpinho e não fica nada estufando. Fica um acabamento muito bom. Eu gosto bastante de fazer o acabamento em viés. A parte superior vai ficar dessa forma. Depois, se ficar algum restinho de linha, você pode ir e retirar para deixar a peça bem limpinha. E o acabamento fica assim. Da parte interna, o zíper vai ficar assim. E a parte externa vai ficar assim. É um acabamento bem simples. Agora é o momento de finalizar o vestido fazendo a bainha. Você pode ou virar 2 vezes a bainha e bater uma costura, ou também com um viés mais largo, você fazer esse acabamento. Porém, a parte do viés com o viés mais largo, ela é um pouco mais complicada, dá um pouco mais de trabalho, porque tem que abrir aquela costura que ficou feita e é só fazer a bainha e o vestido está finalizado. Então, pessoal, esse aqui foi o resultado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você está entrando aqui e ainda não é inscrito.
dê um joinha do vídeo, deixe seus comentários aí embaixo, deixe sugestões para os próximos vídeos. Veda vai ter vídeo todo dia. No mês de agosto vai ter vídeo todo dia. Amanhã você pode entrar que vai ter um vídeo diferente. Pode ser um vídeo de modelagem, pode ser um vídeo de corte, pode ser um vídeo de dica de acabamento, dica de costura, conserto de roupa. Então vai ter muito vídeo aqui no canal. Não esqueça de compartilhar no Facebook, compartilhar nas redes sociais, convidar os amigos a conhecer o canal. Até o próximo vídeo, um grande abraço!